Olá, pessoal, sejam muito bem-vindas e muito bem-vindos a esse quarto episódio da nossa série de videocasts que o Observatório Nacional da Mulher na Política está produzindo para o projeto Entre Nós Candidatas. Este é um projeto de acolhimento psicossocial para mulheres expostas à violência política de gênero e raça durante as eleições municipais deste ano, de 2024. Eu sou Cristiane Bernardi, sou assessora técnica de articulação institucional do Observatório, e antes de apresentar as nossas entrevistadas de hoje, eu gostaria de convidar a minha colega Ana Cláudia Oliveira para explicar um pouquinho para vocês o que é o Entre Nós Candidatas, para quem ainda não viu nenhum dos nossos episódios. Oi, pessoal, meu nome é Ana Cláudia Oliveira, eu sou coordenadora de pesquisas do Observatório, e para quem ainda não conhece, o Entre Nós Candidata é um projeto que a gente tem muito orgulho de ter lançado pelo Observatório este ano, voltado para a promoção da saúde mental das mulheres vítimas de violência política de gênero, né? É um projeto que a gente está fazendo em parceria com psicólogas, voluntárias e entidades da sociedade civil, e funciona por meio de 3 eixos. O primeiro eixo é o eixo de acolhimento psicossocial, que é por meio do qual acontecem os encontros virtuais de acolhimento, que são mediados pelas psicólogas voluntárias, e do qual participam as candidatas participantes do nosso projeto. O segundo eixo do projeto é um eixo de pesquisas, por meio do qual pesquisadoras coletam os dados que depois vão ser utilizados para pesquisas que pretendem embasar estudos que melhorem as políticas públicas de combate e enfrentamento à violência política no país. E, por último, nós temos um eixo de informação, que terá materiais como esse videocast que a gente está produzindo, todos os outros episódios da série, materiais escritos também, em parceria com a entidade Mapa do Acolhimento, inclusive, que tem uma representante hoje aqui com a gente. Então, vou passar para a Cris para apresentar nossas convidadas de hoje. Obrigada, Ana, por explicar, para quem está nos assistindo, o que é o nosso projeto. Para vocês que estão nos assistindo no YouTube, vocês podem conhecer todos os materiais que nós estamos publicando nesse projeto no portal EVC da Câmara, nosso portal de educação à distância, que vocês estão vendo nesse linkzinho que está passando aqui embaixo na nossa barrinha, tá? Nesse endereço vocês acessam todos esses materiais. E nesse episódio de hoje, nós vamos falar um pouco sobre o acolhimento psicológico às vítimas da violência política de gênero e raça. Uma questão bem presente na nossa reflexão do Observatório nesse ano de 2024. Como amparar as candidatas ou as mulheres que já foram eleitas e que sofrem as consequências de abusos, de ataques e da misoginia? Que tipo de atendimento nós podemos oferecer para quem foi perseguida, silenciada, deslegitimada e ameaçada apenas por ser mulher ou por ser negra e querer participar da política? Para conversar sobre esse assunto, um assunto bastante sensível, nós convidamos a advogada Ana Elcadre, diretora de programas do Mapa do Acolhimento, e a psicanalista e antropóloga Tainara Pinheiro, do Grupo de Iniciativa Psi Antirracista, o GIPA. Enquanto o GIPA é formado por psicólogas, psicanalistas e psiquiatras, atuantes nos estudos das relações raciais e que estão focadas no atendimento às vítimas de violência política de raça, o Mapa do Acolhimento conecta mulheres sobreviventes de quaisquer tipos de violência a uma rede de profissionais voluntárias que oferecem atendimento psicológico e jurídico. É importante destacar que as duas organizações não têm fins lucrativos e oferecem os seus serviços de forma gratuita. Ana, Tainara, sejam muito bem-vindas. Que bom ter vocês aqui conosco hoje para essa conversa sobre esse assunto tão importante. É isso, sejam muito bem-vindas, Ana e Tainara. Nós sabemos que a violência política de gênero e raça afeta quase a totalidade de mulheres no exercício da política em todo o mundo, né? Não é uma peculiaridade só do Brasil, e que esse tipo de violência ele assume diferentes formas, né? Algumas mais sutis, outras mais visíveis e agudas, como a gente inclusive abordou aqui nos nossos episódios anteriores. Nós vimos que a violência política de gênero e raça ela pode ser psicológica, econômica, física, sexual ou simbólica, assim como também acontece com a violência doméstica, que inclusive é um dos focos do trabalho do Mapa do Acolhimento, né, Ana? Então, a gente gostaria de começar perguntando para você
né, que vocês, pelo mapa, já atendem mulheres vítimas de violência de gênero em todas as suas formas, né, há alguns anos, e agora, imagino, né, o nosso contato via observatório foi um contato a respeito disso, mas eu imagino que antes disso vocês também tenham recebido demandas com esse recorte da violência política de gênero. E aí eu queria perguntar para você, Ana, quais que você diria que são as principais diferenças e semelhanças entre a violência que acontece no âmbito privado, familiar, daquela que acontece no âmbito público ou político? Só queria agradecer, gente, pela oportunidade de estar participando desse projeto maravilhoso que vocês estão liderando tão bem e tão relevante para esse momento que a gente está vivendo, né, nessa atual conjuntura política. Para mim é um grande prazer estar aqui, queria muito agradecer. Vamos lá. Para responder essa pergunta, né, eu acho que é importante a gente entender que a principal semelhança que a gente tem entre os tipos de violência que ocorrem no âmbito doméstico e familiar e os tipos de violência que ocorrem no âmbito público é que elas são violências de gênero, né? Então, elas ocorrem em decorrência, né, da desigualdade de gênero que atinge as relações da nossa sociedade, né? E aí a gente consegue pensar em outros marcadores sociais que colocam mulheres em mais vulnerabilidade, como a raça, a classe, o território. Então, quando a gente pensa sobre a violência de gênero, ela pode ocorrer tanto no âmbito público quanto no âmbito privado. Essa é a principal semelhança. Quando a gente está falando das diferenças entre esses dois tipos de violência, a gente tem que considerar que a violência que ocorre no âmbito privado, né, a violência doméstica, intrafamiliar, ela é regida pela Lei Maria da Penha e a gente tem que considerar os elementos que configuram essa violência. Então, quem que é o autor dessa violência, qual é o tipo de relação que essa mulher tem com esse autor da violência e onde ocorreu essa violência. No caso da violência doméstica, a gente está falando de tipos de violência que ocorrem no ambiente doméstico, né? E aí a gente está falando do ambiente que tem essas relações de âmbito doméstico e que ocorrem em decorrência do vínculo que essa mulher tem com esse agressor. Então, a gente está falando de violências que ocorrem em decorrência de uma relação íntima de afeto, de um vínculo familiar ou de um vínculo de convivência constante, que é diferente de uma violência que ocorre, por exemplo, com uma pessoa que essa mulher nunca viu, por exemplo, no âmbito público. Daí a gente entra no que caracteriza a violência quando a gente está falando de violências que ocorrem no âmbito público. A gente tem que pensar que no âmbito público a gente está considerando que esse tipo de violência ele se configura numa tentativa de tentar privar essa mulher do pleno exercício da vida pública, do pleno exercício da cidadania dela. E aí, quando a gente pensa nesse tipo de violência, a gente tem que pensar, por exemplo, nas diferentes formas que ela pode se configurar. Então, a gente está falando aqui de violências, por exemplo, institucionais, violências políticas, né? Mas aí sempre pensando dentro desse recorte de gênero. Então, a violência de gênero ocorre em decorrência das mulheres serem mulheres, e aí a gente tem que pensar nesses dois elementos que vão configurar os diferentes tipos de violência que ocorrem no âmbito privado e no âmbito público. Acho que é muito importante também fazer uma reflexão sobre isso, né, gente? Que ambas essas formas de violências, elas são tipificadas em diferentes leis. Então, a gente tem, como eu citei, a violência institucional, a violência doméstica, a violência política de gênero. Existem diferentes leis que tipificam esses tipos de violência e delimitam os elementos que configuram elas. Então, acho que essas são as principais diferenças que a gente tem que prestar atenção, mas entender que a gente tem legislações específicas que isso demonstra um grande avanço, né, na nossa legislação, dos movimentos de mulheres, justamente para fazer com que o Estado, né, reconheça que essas violências não acontecem como violências comuns, elas acontecem porque existe o elemento de gênero. Ana, é interessante isso que você falou, né? A gente já tem, assim, um entendimento, né, de que o objetivo final da violência política de gênero é realmente afastar as mulheres, né? E aí, especialmente, né, as mulheres negras, dos postos de poder, dos espaços de decisão. Eu gostei, né, de como você explicou isso, né? Privar a mulher da cidadania, né? Ou seja, do seu potencial de participação política, etc. E aí eu queria te perguntar, Tainara, para que você entrasse na nossa conversa aqui junto com a Ana,
com as Anas, né? Porque hoje nós temos 2 Anas aqui no programa, né, gente? Quais você diria que são as principais consequências dessa violência política para as vítimas? Obrigada, Cristiane. Quero começar também agradecendo pela oportunidade de estar aqui conversando com vocês nesse projeto, poder dialogar com outras pessoas, né, com mulheres candidatas que estão aí participando dessa disputa, e que importante a gente poder ter esses espaços aqui, né? Bom, para te responder, Cristiane, é muito difícil a gente dizer ou delinear um motivo individual, dizer que uma generalização nesse sentido, né? Todas as pessoas vão nessa direção. Então, é muito difícil pontuar qual que é o principal resultado subjetivo para cada pessoa. Por isso a importância do processo ser tão pessoalizado, né? A gente poder escutar ali no 1 a 1 o que significa para cada pessoa ser vítima daquela violência. Como que isso se inscreve na biografia de cada mulher que está sendo atendida, que está sendo escutada, e isso a gente vai precisar pensar nos diferentes marcadores sociais da diferença que estão sendo colocados ali, né? Como foi colocado pela Ana um pouquinho agora. Então, é muito importante que a gente possa escutar individualmente aquela pessoa para poder compreender como que aquele momento, aquele evento da violência, se a gente for pensar na violência política de gênero como um momento eventual, como muitas vezes a gente escuta na clínica, né? Bom, teve esse momento aqui que foi muito forte e que pode ter características de trauma. Então, vamos tentar escutar isso aqui e entender como que esse evento se inscreve na biografia daquela sujeita, né? Daquele sujeito que a gente está escutando. E para pensar evento, aqui eu vou trazer um pouco da reflexão da Françoise Dastour, né, na teoria da fenomenologia do evento. Então, que ela diz, evento é aquilo que instaura um novo tipo de temporalidade, é aquilo que rompe o tempo. Tem o antes e o depois. Ela usa um exemplo importante, né, que é o exemplo, por exemplo, do nascimento de Jesus Cristo. Para a humanidade é um evento importante, rompe o tempo. Tem o tempo antes de Cristo e o tempo depois de Cristo. Na biografia de cada pessoa vai viver um evento, vários eventos na sua vida, né? E tem esses eventos mais pontuais que rompem o tempo. Muitas vezes a violência política de gênero instaura essa nova temporalidade. E a compreensão dessa violência também pode instaurar uma nova temporalidade para a experiência vivida de cada pessoa. Então, eu poderia dizer aqui, bom, essa pessoa pode trazer um campo de insegurança a mais, essa pessoa pode ter um pouco mais de dificuldade em determinado campo, mas isso é tão individual que é difícil a gente poder generalizar, porque exatamente poder nomear a violência de violência pode fazer com que várias outras experiências sejam, nessa biografia dessa pessoa, tipificadas enquanto violência. Então, eu, mulher, estou aqui vivendo uma violência política de gênero, pude nomear isso. A partir desse momento, nesse presente, que eu compreendo que isso foi uma violência política de gênero, eu posso tipificar como violência política ou como violência de gênero vários outros eventos da minha vida. E aí a gente pode revisitar o tempo, né? Agora eu revisito o meu passado, mas a partir do momento que eu posso revisitar o passado, eu também consigo construir outras possibilidades de futuro, porque eu consigo tipificar. Se aquilo que tem nome pode existir, então eu posso combater. A gente só não combate o que não tem nome. Por isso a importância tão fundamental, né, dessa legislação toda aí, para que a gente possa ter amparo, inclusive discursivo, para todo esse tipo de violência que a gente está enfrentando no campo social. As mulheres no campo da violência política de gênero, as pessoas negras no campo da violência racial, as pessoas indígenas no campo da violência racial. Então, se a gente fala hoje muito no campo da militância política também, sobre a violência racial contra pessoas negras, as pessoas indígenas também passam por isso de um jeito muito intenso. E muitas vezes o que a gente percebe é que no campo da disputa política, as pessoas negras estão postas aí para disputar com as pessoas indígenas. Isso é um projeto da branquitude. Então a gente às vezes nem entra nesse assunto e às vezes a gente não consegue nem dialogar entre a gente, porque a disputa é essa, né, entre pessoas negras e indígenas. A gente está disputando pelo mesmo campo, quando, na verdade, a gente deveria ou poderia estar disputando em outras frentes, né, com outras pessoas, mas isso tudo é um projeto. Da mesma maneira, as mulheres, né? As mulheres estão no campo da disputa e tanto mais vão crescendo essas... sendo acrescidas, na verdade, né, essas outras dimensões sociais da diferença. Então, a gente fica num campo de disputa ainda mais acirrada. Isso também precisa ser nomeado, né? Como é que a gente nomeia isso?
para que então a gente possa combater. Só vai dar para fazer isso no campo individual. Cada pessoa vai ter que ter uma escuta de si mesma, com, claro, o amparo de uma pessoa profissional aqui, e que seja qualificada, né, nessa direção. Então, é uma pergunta ampla, mas também muito importante para a gente poder ir individualizando e poder compreender como que isso se inscreve na biografia de cada pessoa. É interessante, né, Tainara, porque ao mesmo tempo que é preciso se escutar cada uma, né, para se trabalhar nas consequências psíquicas desses traumas, dessas violências, é um processo coletivo também, né? Então, isso para todas as violências de gênero, né? Porque elas decorrem justamente de uma imposição, né, de sistemática ali, de sistema, do que significa ser homem, do que significa ser mulher na sociedade. Então, como é complicado, imagino eu, para as profissionais, né, da saúde, de saúde mental, conseguirem transitar nesses dois aspectos, né, no que é individual, no que é coletivo. Bom, para as vítimas nem se fala, né, mas também as profissionais, e eu acho que nesse sentido que é importante que a gente trabalhe com um horizonte de políticas públicas mesmo, voltado para isso, porque vai precisar de muita capacitação, né, das profissionais todas que forem trabalhar com esses temas, e para as próprias mulheres também que são vítimas reconhecerem, né, e os grupos minorizados como um todo, reconhecerem que precisam também buscar ajuda, né, que é importante buscar ajuda, que não é, por mais que seja individual, a consequência, né, ali naquele momento vai ser variável de acordo com você mesma, mas para algumas mulheres vai significar desistir da política, para outras vai dizer, não, eles querem me tirar, então agora é que eu vou ficar mesmo, né, a gente escuta muito esse discurso, né, enquanto muitas desistem, muitas sequer se imaginam nesse lugar, né, então eu acho que realmente trabalhar isso via política pública vai ser fundamental, tanto para a conscientização geral, né, para poder se nomear e tudo mais, mas também para uma capacitação das profissionais que vão trabalhar com essas mulheres, né, mais diretamente. Passando aqui, então, para a nossa pergunta próxima, Ana, a gente sabe que existe uma naturalização social das condutas violentas contra mulheres, né? Especialmente dentro do campo político, né? Então, se naturaliza muito que alguns comportamentos são do jogo político, a política é violenta mesmo e tal. O que a gente pode fazer para que as mulheres percebam mais nitidamente os ataques que elas sofrem cotidianamente como ataques, né? Como violência mesmo. Foi muito bom ouvir você, Tainara, porque eu acho que a gente tem que pensar, diante dessa pergunta, que o campo político, ele nada mais é do que uma representação, né, do que a gente está falando de reproduções, né, de estruturas sociais, né? Então, quando a gente traz que a percepção dessas condutas violentas, né, e nesse sentido que a Ana Cláudia traz do permanecimento, etc., nada mais é do que permanecer aquele status quo, né, da desigualdade de gênero, de raça, né, e das opressões postas dentro da sociedade que acabam se refletindo, né, no campo político, assim, e na atuação política como um todo, né, seja na elaboração, na implementação de políticas públicas, na representatividade que a gente tem, né, então acho que é muito importante isso, porque quando a gente fala da naturalização das condutas, a gente precisa pensar em toda essa narrativa hegemônica, né, e essa normatividade que opera, né, nos nossos corpos e, consequentemente, constrói a nossa subjetividade, né? Então, eu fico pensando que para a gente conseguir combater isso, né, para que as mulheres consigam compreender muitas vezes, e a gente sabe que quando a gente é submetida a uma violência, muitas vezes a gente não é uma coisa que você percebe de forma automática, né? Muitas vezes tem mulheres que levam anos para conseguir significar que aquilo foi uma violência, e mesmo que percebam os impactos, né, que você estava trazendo em relação à subjetividade, eles são permanentes muitas vezes, né? E a gente precisa ter todos os recursos para conseguir tratar isso. Então, o que eu penso é que para que a gente consiga fazer com que essa percepção fique cada vez mais
afiada e que a gente consiga tomar medidas necessárias para isso, é muito necessário a gente ter divulgação, né, das legislações, dos mecanismos de proteção, de um letramento mesmo, né, da sociedade em relação ao que o que é a violência, quais são as raízes dessa violência, para a gente conseguir compreender as dinâmicas, porque muitas vezes é isso, a gente está dentro de uma dinâmica, né, que opera a partir de relações violentas. Então, a gente precisa ter consciência constante disso, né? E, para além dessas informações, a gente precisa também ter materiais e ter onde recorrer para acessar essas informações, mas também informações que abordem os diferentes tipos de violência e como eles operam nos diferentes tipos de corpos, né? Porque muitas vezes a gente vê informações disseminadas em relação à violência de gênero, mas muitas vezes a partir de uma narrativa única, né? Que a gente sabe que é uma narrativa hegemônica da branquitude. Então, a gente precisa também entender que para a gente conseguir entender a violência, a gente precisa produzir materiais e informação para que as pessoas consigam se relacionar, porque muitas vezes a gente percebe no nosso trabalho no Mapa do Acolhimento, nos próprios grupos, né, do Entre Nós Candidatas, que as pessoas se reconhecem, né, a partir de um relato de violência. A gente vê muito isso no mapa, em que mulheres recorrem para pedir ajuda porque elas compreendem que elas estão num lugar de violência pelo relato de uma outra mulher. Então, compartilhamento de vivências que acaba refletindo e falando, puxa, eu estou sofrendo isso é uma violência, assim, né? Eu me lembro de uma aula que eu tive na minha pós-graduação, que era sobre violência sexual, e que tinham vários exemplos, e que muitas mulheres foram ouvindo aquela aula e se deparando com casos que elas mesmas tinham sofrido e que elas não liam como violência sexual, porque não eram casos de violência sexual como um estupro, né? Eram diferentes formas de violência sexual, porque muita gente acha que violência sexual é só estupro, né? E não é, mas muitas vezes são pequenas atitudes, né, que não são consentidas, né, que têm cunho sexual, que caracterizam violência sexual, e que elas nunca tinham notado. E numa aula, falando sobre violência, muitas delas trabalhando com violência durante muito tempo, elas conseguem significar. Então, eu acho que é muito importante a questão da divulgação das informações, das legislações, dos mecanismos de defesa, de proteção, para que a gente consiga entender o que é essa violência, quais são as raízes dessa violência, e entender também como que a gente, enquanto grupo, né, consegue se unir para se apoiar, para se acolher nesse lugar. Esses grupos reflexivos são muito importantes para quando a gente consegue ouvir umas às outras, o compartilhamento de vivências é muito importante, né? E também faz a gente entender muitas vezes os impactos dessa violência, né? O que essa violência reflete no meu corpo? Por que eu estou sentindo isso? Muitas vezes a gente tem dificuldade de fazer esse nexo causal, que a situação de violência que eu fui submetida se refletiu um sintoma que eu nem sabia que foi por conta disso. Então, acho que, nesse sentido, é muito importante a gente ter acesso a tudo isso, assim, para a gente conseguir não naturalizar esse tipo de comportamento. Nossa, isso é super, né? Super interessante essa coisa que você trouxe do corpo, né, Ana? Não, eu só ia falar que a gente percebe isso cotidianamente no nosso trabalho, né, Cris? O quanto que Sim. As parlamentares que trabalham com a gente, muitas que chegaram lá sem entender muito o que era isso de violência política, algumas por questões ideológicas, né, acreditavam que aquilo não era, enfim, frescura, que não fazia sentido. E depois, ao viver, não só ao viver, mas também ao ver os relatos de outras mulheres e ao perceberem que aquilo não era uma coisa que acontecia só com elas se identificarem, elas participarem de eventos em que tem compartilhamento, né, de dados por pesquisadoras também do assunto, elas irem percebendo e ir mudando o discurso ao longo do próprio mandato, assim, perceber o tanto que é importante. E isso a gente está falando de deputadas federais, né, deputadas federais que chegaram em alguns dos cargos mais altos, né, que a gente tem na nossa política, e ainda assim, sem tanto acesso ao que significa o que está numa legislação. Então, imagina o trabalho que a gente ainda tem pela frente. Né? Porque a violência, ela é disseminada, ela é naturalizada, né? Todos os tipos de violência, de certa forma, mas eu acho que a violência contra a mulher, né, a violência de gênero, de forma geral, ela é muito naturalizada, como se fosse parte do jogo, e dentro do campo político isso é mais naturalizado ainda, né? Me dá a impressão de que é isso que a gente já estava falando, né? Não, a política é violenta mesmo, se você não consegue lidar com esse tipo de situação, então não entra na política, porque você vai ter, né, esse tipo de situação inevitavelmente, quer dizer, mas
por que que tem esse tipo de situação? É preciso fazer política assim, né? Isso não é uma indagação comum da gente ouvir. E as mulheres, elas entram exatamente desse jeito que a Ana descreveu, né? Não, isso não acontece comigo. Se você pergunta se a senhora já sofreu violência política, não. Aí quando começam os relatos, nossa, mas eu já fui silenciada, já cortaram meu microfone, mas já me deslegitimaram, disseram que eu não tinha capacidade, já colocaram à prova a minha capacidade, quer dizer, várias situações cotidianas que não são lidas, né, como violência. Eu acho que você traz, né, Ana, a questão do letramento. E aí eu queria perguntar para a Tainara, ainda em relação ao letramento, Tainara, se vocês acham que existem assim estratégias de educação, estratégias de prevenção de condutas agressivas que poderiam ser efetivas, né, para prevenção dessas condutas, se esse letramento de alguma forma pode chegar aos agressores, né? Então, no caso da violência de gênero, as pessoas que cometem essas violências, né, que são, logicamente, em sua maioria, os homens, mas às vezes, nem sempre, né? Às vezes a violência de gênero e a violência racial, elas são cometidas, né, pelos próprios integrantes desses grupos minoritários, né? Uhum. Bom, aqui no GIPA, vou falar um pouquinho do GIPA também, né? Aqui no GIPA a gente tem pensado muito sobre isso, de como que a gente amplia essa rede, né? Porque é isso, tem esse ponto que está no campo individual, a clínica é a clínica do 1 a 1, a gente vai escutar aquela pessoa para dar amparo, suporte, para que ela tenha condições de continuar na política, de continuar fazendo esse enfrentamento que é muito dolorido em muitos momentos, né? Justamente por isso que eu apontei um pouco antes, é pela violência que vem, é pela violência que veio antes também, e como que todo esse acúmulo vai sendo costurado ali e construindo um outro tipo de experiência naquela experiência de violência atual, mas que vai refletir, claro, na biografia daquela pessoa. Esse é um ponto do 1 a 1, a gente vai apostando muito nisso, no campo da clínica. Também a gente vem pensando no GIPA como que a gente constrói essas outras estratégias, né, de atuação que vão nessa linha do vamos pensar no que a gente precisa combater, como que a gente precisa combater, como que a gente constrói coisas, né? Então, com certeza, a gente poder ampliar essas questões, né, de debate sobre a violência política, poder fazer isso com as pessoas candidatas de um jeito mais amplo, poder construir diferentes estratégias para isso. Tem um projeto que eu gosto muito de uma grande amiga, a Mari Barros, que é o Jacarandá Sonhar em Rede. Elas fazem ateliês de sonhos, que são grupos, né, de pessoas que compartilham sonhos. Eu sonhei com algo, vou trazer para esse grupo aqui esse sonho, compartilhar com essas pessoas esse sonho. E a partir disso, de diferentes sonhos, as pessoas podem construir um campo de compartilhamento e criar comum, para que a gente possa falar sobre diferentes temas, né? Sendo, inclusive, a violência política um desses temas. Então, a gente tem pensado, junto com elas, uma parceria para pensar, a partir dos ateliês de sonho, como é que a gente cria comum. Porque tem uma aposta nossa aqui no GIPA, que é como que a gente parte de um processo educativo, como que a gente faz um processo educativo, como que é possível construir isso. Talvez a gente consiga fazer isso criando comum, porque existem separações muito postas. A violência é fruto dessas separações, dessas hierarquias. Como é que a gente constrói comum para dialogar? E essa é uma tarefa difícil, é uma tarefa que a gente vem pensando como uma tarefa difícil também para pensar os grupos minorizados dentro da política, como é que a gente constrói comum entre os grupos minorizados, para que a gente consiga conversar e construir uma outra coisa. Então, eu acho que tem um desafio grande para a gente, no nosso tempo, que é, nesse universo de tantas separações, e são essas separações que dão algum tipo de amparo para as pessoas violentas acharem que podem ser violentas. Como que nesse universo a gente consegue construir comum para poder dialogar? E esse processo educativo só vai acontecer a partir do diálogo. Então, a gente vem pensando bastante como que a gente constrói esses comuns para construir trocas, para construir processos educativos. E sair de uma perspectiva também que seja só punitivista, né, Tainara? Porque a gente já viu que não funciona, né? Para os outros tipos todos de violência, que já tem penas há muito tempo na nossa legislação e no mundo inteiro, e a violência de gênero não diminui, muito pelo contrário, né? É lógico que hoje em dia as pessoas têm mais acesso a dados, né, e a informações e denunciam mais, e é isso
também faz com que os dados sejam maiores, mas, enfim, a gente vê que não está dando resultado, e já existem, né, caminhos que mostram outras saídas possíveis, né, saídas que de fato façam os agressores repensarem os seus papéis, repensarem o que eles estão fazendo, de onde vem aquilo, né, de onde vem aquela necessidade, repensarem o sistema de gênero que fez com que eles se sentissem à vontade para agir daquela forma. É complexo, mas é preciso pensar. Se é um problema complexo, não vai ter uma solução simples, né? E aí eu queria conversar, a gente queria pedir para vocês agora falarem um pouquinho, vou começar pela Ana, sobre como que funciona o atendimento nos respectivos programas de vocês. Como que funciona o atendimento às vítimas de violência política e de outras formas de violência de gênero no mapa do acolhimento, Ana? Bom, gente, no mapa do acolhimento, a gente atua basicamente conectando mulheres que sofreram qualquer forma de violência a psicólogas e advogadas voluntárias. A gente tem uma capacitação para essas profissionais, para que elas entendam a importância, né, e as boas práticas, as técnicas necessárias para atuar com esse tipo de violência, né, realizar esse tipo de atendimento. Então, você só precisa se inscrever no nosso site, que é www.mapadoacolhimento.org, e a partir de lá você preenche um formulário, e aí, se a gente tiver voluntárias disponíveis, a gente vai conectar você a uma voluntária disponível próxima. Basicamente, os atendimentos podem acontecer tanto de forma online quanto presencial, a depender da distância que a voluntária está de você, e eles acontecem pelo tempo que for necessário. Normalmente a gente pede para a profissional e a mulher que está solicitando o atendimento realizarem um acordo e sobre a frequência, etc. Existem formulários, né, que a gente usa para entender a demanda, acompanhar a demanda, e a gente tem uma equipe técnica por trás para dar suporte tanto para as mulheres atendidas quanto para as voluntárias, né? Então, se for uma matéria, eventualmente, que essa voluntária não tenha tanta familiaridade, a gente tem uma equipe por trás para dar suporte e auxiliar nesse atendimento, né? A gente também atua em articulação com outras organizações, com entidades governamentais, como a gente está fazendo aqui no projeto do Entre Nós Candidatas, pensando muito que, para além dos atendimentos em que a gente consegue auxiliar as mulheres no momento em que elas estão sofrendo a violência, para que a gente também consiga atuar com essa expertise para fortalecer, né, as entidades governamentais diante do nosso contato direto com as mulheres que estão na ponta, também trocando boas práticas, entendendo sobre os impactos da violência, para que a gente consiga ampliar, né, como um todo, a nossa capacidade, enquanto ecossistema, de dar suporte para essas mulheres. E aí, gente, como eu acho que vale frisar aqui, que a gente atende todas as formas de violência. Então, se você é uma mulher que sofreu violência política de gênero e quer um atendimento psicológico, você pode buscar ajuda no mapa do acolhimento, porque daí a gente vai conseguir achar uma voluntária para você. Se a gente não tiver voluntárias disponíveis, o que a gente faz é um encaminhamento qualificado para um serviço público de atendimento. Então, a gente entende qual é o serviço público mais próximo, entende qual é a demanda dessa mulher acolhida e realiza esse encaminhamento a partir do contato com o serviço, entendendo se a mulher deseja isso. Então, o mapa funciona basicamente desse jeito. A gente atua no momento que a violência aconteceu e também atua dentro do ecossistema da violência de gênero para fortalecer, né, o sistema como um todo, assim, tanto entidades governamentais quanto outras organizações da sociedade civil. Nosso trabalho incrível, né? Impressionante, gente. E aí eu queria saber de você também, Tainara, como é que é esse atendimento, né, às vítimas de violência política no GIPA? Bom, no GIPA a gente trabalha diretamente com pessoas que são candidatas, que estão candidatas ou diretamente envolvidas em candidaturas no Brasil, né? Então, o nosso trabalho é muito voltado para a escuta da violência política. Hoje a gente não tem um recorte de gênero, nós temos um recorte racial. Nós atendemos pessoas negras que estão como candidatas ou diretamente envolvidas em candidaturas de pessoas negras.
esse recorte mais específico acontece porque, no limite, a nossa intenção é fortalecer as candidaturas negras no Brasil. E a partir do próximo ciclo, né, a gente está encerrando o primeiro ciclo de atendimentos agora, a partir do próximo, que vai inaugurar no ano que vem, então, quem tiver interesse pode entrar em contato com a gente por meio do Instagram, gipa.brasil, e acompanhar, então, as nossas redes, que por lá a gente vai informar quando que começa o próximo ciclo e já pode ir entrando em contato aí para pensar as parcerias, né? Mas a ideia é que tão em breve a gente possa também começar a atender pessoas indígenas que estejam em candidaturas também pleiteando ou estando diretamente envolvidas nesse campo da disputa política eleitoral. Aqui no GIPA, a nossa equipe é majoritariamente composta por pessoas negras, mas a gente também tem pessoas brancas, a equipe é mais diversa, não é um critério ser negro ou indígena para estar na equipe. O nosso critério é que para ingressar na nossa equipe de trabalho é preciso que a pessoa tenha um percurso aí de estudo nas relações raciais no Brasil. Então, esse é um critério importante para a gente, majoritariamente composto por psiquiatras, por psicanalistas e psicólogos, desculpa, mas a gente também tem uma equipe de psiquiatria e pensando nessa ampliação, né? Também trabalhamos com uma assessora política, assessor de gestão de dados e relatoria, então uma equipe um pouco mais ampla para que a gente consiga dar amparo para essas pessoas na complexidade que tem a ver esse tipo de atendimento. Então, a gente oferece formação para as pessoas psis do grupo sobre política pública, enfim, tudo que nos é necessário para o nosso trabalho. Essas pessoas também recebem supervisão por meio do GIPA, então tem toda uma estrutura de trabalho aqui construída para que essas pessoas possam escutar dessas violências, né? E também a gente vai sempre pensando em como construir pontes com outros grupos, para o caso de quando aparece alguma outra demanda, alguma coisa mais pontual no campo jurídico, por exemplo, a gente poder fazer esse trabalho em conjunto com as pessoas que a gente está atendendo. Nosso primeiro ciclo de trabalho foi dessa maneira, e ao fim desse ciclo, que se encerra agora no dia 31 de outubro, a gente trabalha em ciclo de trabalho. Então, são 2 anos de possibilidade de atendimento, a gente encerra esse trabalho, o que não significa dizer que a pessoa vai acabar com o encerramento do atendimento, não é disso que se trata, mas o acordo passa a não ser mais mediado pelo GIPA, né? Então, fica entre pessoa atendida e pessoa psi, para construir um acordo possível ali. Mas a gente trabalha nesse ciclo de 2 anos para não precisarmos ampliar tanto a equipe. Então, a gente encerra esses atendimentos para poder abrir essas vagas para outras pessoas. A importância disso é que a gente consiga manter a qualidade do trabalho. Se a gente tem um acompanhamento mais próximo, a gente tem um pouquinho aí mais de segurança de que a gente vai dar conta de acompanhar de perto também o que está acontecendo ali, e quais que são as demandas das pessoas psis também, para que esse atendimento possa ser possível, para que isso possa acontecer de um jeito cuidadoso para todo mundo. Então, nossa aposta vai nessa direção. A gente tem percebido, com essa experiência do primeiro ciclo, a importância fundamental das pessoas psis terem, sim, a formação sobre o campo político no Brasil, como que isso acontece, de que maneira que isso acontece, do que estão falando quando falam de violência política, porque tem coisas que são da ordem, de uma outra ordem que talvez se a pessoa não tiver uma formação, ela não vai saber qual é a complexidade de uma candidatura laranja, ela não vai saber qual que é essa dinâmica se ela não tiver um campo de estudo que ampare ela nessa direção. Então, até para que a gente possa conseguir escutar o que as pessoas estão dizendo, a gente precisa também de um amparo aqui para a nossa equipe. E compreendendo tudo o que vem acontecendo nesse primeiro ciclo, a gente percebeu a importância de ampliar a nossa atuação. Então, hoje no GIPA, a nossa principal frente é a clínica, é esse 1 a 1. Como é que a gente mantém essa pessoa ali fortalecida para que ela consiga continuar nessa disputa? Mas, para além disso, a gente hoje criou, para além do GIPA Clínica, o GIPA Cultura, o GIPA Consultoria, o GIPA Educação e o GIPA Institucional. A gente precisou criar um braço institucional, institucionalizar o projeto para que a gente possa ampliar a nossa atuação aí, pensar em projetos para a cultura, projetos para a educação, como que a gente vai fazendo essas outras parcerias que já têm sido apresentadas para a gente, né, na verdade, essas propostas, mas a gente não tinha essas frentes bem definidas ainda. Então, a partir do próximo ciclo, com essas outras frentes, a gente também pretende atuar em diferentes campos, com a juventude, com outros grupos, né, e construir mais coisa aí pra gente. Nossa, incrível, né? Incrível isso. E Nossa, assim, que trabalho bonito.
Pois é, e pensar que se não fosse essa possibilidade de pessoas, né, serem voluntárias e de contar com a parceria de outras instituições, nem o trabalho do GIPA, nem o trabalho do MAPA seriam possíveis, né? E são trabalhos tão importantes, e tão importante que chegue a cada vez mais pessoas, né? Então, acho que parte do nosso esforço aqui com o Entre Nós Candidatas é fortalecer ações desse tipo, né? Para que elas cheguem a mais gente, né? Tenham recursos do Estado, recursos governamentais, que elas, enfim, são trabalhos maravilhosos, incríveis, mas que depende hoje em dia de muita gente dedicada e muita gente que muitas vezes sequer consegue ser remunerada por isso, porque são instituições sem fins lucrativos as que tocam, né? A maior parte dessas entidades. Esse é um ponto, né, Ana, que eu queria comentar antes da gente encerrar. A questão do trabalho voluntário, claro, né, tem um valor inestimável, a gente sabe que muita coisa, né, na nossa sociedade só funciona porque tem o trabalho voluntário e cada vez mais importante e traz uma satisfação, né, a gente que atua com organizações não governamentais também, né, para além de sermos servidoras públicas, também atuamos em algumas ações voluntárias, enfim, eu já dei aula, né, de forma voluntária, mas não é possível, né, resolver o problema apenas com ação voluntária, né? Essa discussão eu acho que também é importante que a gente faça, né? A discussão da institucionalização desse tipo de atendimento, porque o que nós estamos falando aqui todo esse episódio é a necessidade de letramento, né? Das candidatas, das mulheres, mas também dos homens, em geral, né, as pessoas que entram na política e dos profissionais que vão atender essas pessoas no caso dessas situações. Então, nós estamos falando de um letramento aqui generalizado, né? Se é um letramento, quer dizer, você não tem como fazer um letramento social, né, de forma ampla, somente com o trabalho voluntário, ainda que o trabalho voluntário seja essencial, seja importante, a gente jamais, né, não vamos deixar de estimular e legitimar o trabalho voluntário, mas eu acho que a conversão disso numa política de Estado, né, em políticas públicas é essencial também, né, para fortalecer, né, a questão do letramento. Não sei se que vocês pensam sobre isso, mas se quiserem falar, né, Ana, se quiser falar. Posso comentar rapidamente? Só porque eu concordo com você muito, Cris, porque uma das coisas que a gente observa no mapa é que o trabalho voluntário, ele tem prazo de validade, porque as pessoas, a gente viu isso muito na pandemia, as mulheres, especialmente, que são as voluntárias, elas estavam sobrecarregadas, elas não conseguiam dedicar o tempo, e ao mesmo tempo foi um momento em que os episódios de violência doméstica, por indecorrência, né, do contexto, aumentaram muito. Então, o que a gente percebe a gente precisa fortalecer primeiro essas voluntárias, entendendo no sentido de capacitá-las, oferecer o suporte necessário, né, enfim, para que elas consigam fazer um trabalho digno, porque a gente já entende que é um trabalho extremamente custoso, né, para ser feito de forma gratuita. Porém, eu acho que uma das coisas, das reflexões institucionais que a gente fez no mapa foi que a gente precisava ir além e a gente podia ir além. Então, a gente precisava conseguir mobilizar a sociedade civil para além do voluntariado, mas também para articular com o Estado e com outras organizações para fortalecer as políticas públicas, né? Porque isso é uma responsabilidade pública, né? No final das contas. E, de fato, a gente não vai resolver o problema com o trabalho voluntário. A gente precisa do governo atuando ativamente, colocando recursos, né? Entendendo que isso tem que ser prioridade, é uma agenda prioritária, né? Então, a gente, enquanto organização, fez muito essa reflexão e ampliamos a nossa atuação também nessa parte que eu trouxe da parceria, né, com entidades governamentais, etc., e também de mobilização da sociedade civil, muito nesse lugar do letramento, para as pessoas entenderem o que é a rede pública de atendimento, entenderem que essas políticas públicas foram conquistadas muito arduamente pelos movimentos feministas, então acho que tem toda uma questão, né, e pelo movimento negro de mulheres, então acho que tem toda uma questão por trás disso que é muito importante, e também de reivindicação dessas políticas públicas para que elas sejam adequadas, né, para as mulheres que são as usuárias, né, então acho que isso que você trouxe é muito, muito importante, assim, e a gente acredita muito nisso enquanto organização, que essa não é um fim em si mesmo, é para a gente atuar no problema de agora,
mas que isso não vai trazer uma mudança sistêmica. A gente precisa ir além e trabalhar em parceria, né, com as políticas públicas mesmo. Total de acordo, Ana, total. E Perdemos de novo a Tainara. isso. Perdemos de novo a Tainara, mas enfim, já estávamos no finalzinho. Parece que ela está voltando ali. Ó. Então. Já estávamos no finalzinho, te perdemos Tainara, de novo. O que acontece, Tainara, que você nos Esgotou a abandona tempo. antes. Tá tudo normal, é só essa aba que cai. Tainara disse que queria comentar também, né? Então... Sim, pode ficar à vontade. Eu queria comentar também, né, poxa, uma pena perder o finalzinho aqui da Ana, mas muito pensando nessa direção também do que vocês estavam comentando do voluntariado, né? Aqui no GIPA, a gente fez esse processo de institucionalização, muito pensando nisso também. Isso que a Ana fala sobre o trabalho voluntário ter um prazo de validade, a gente veio pensando numa direção também de, bom, hoje a equipe do GIPA é formada majoritariamente por mulheres negras PSIs. Como que a gente está falando aqui de um amparo para as pessoas que estão ali na militância política institucional e não está construindo um amparo para as pessoas que estão atendendo? Que tipo de precarização que a gente produz quando a gente está chamando algo de voluntariado? Essa não é a nossa proposta. Então, a nossa ideia aqui no GIPA é institucionalizar justamente para que esse trabalho, quando necessário, possa ser gratuito para a pessoa que precisa desse atendimento, mas que não seja voluntário para quem está atendendo, porque isso também dispõe de trabalho, isso também é recurso, isso também é um tipo de engajamento que a gente dispõe de tempo. Tudo isso tem um custo. Então, o processo de institucionalização do GIPA vai muito na direção da gente construir possibilidades de pleitear editais, de construir maneiras de remunerar as pessoas que estão atendendo. E isso também constrói qualidade para o tipo de atendimento que a gente faz. Isso também constrói amparo para o tipo de atendimento que a gente faz. Então, esse é um ponto importante. Sobre letramento, né, eu acho interessante poder compartilhar com vocês que a gente está, quando a gente começou a falar com as pessoas e apresentar o GIPA, apresentar o projeto para as candidaturas, isso há 2 anos atrás, o GIPA é um projeto recente, a gente tem 2 anos de atuação, 3 quase. Mas quando a gente começou a apresentar para as pessoas candidatas, o que a gente percebia era uma surpresa, uma felicidade e puxa, eu nunca tinha pensado nisso. Nunca tinha pensado que essa oferta poderia funcionar para mim, que eu poderia ter acesso a esse tipo de atendimento. Como que eu estou pensando isso no meu plano de governo? A gente escutou isso várias vezes. Isso para a gente foi muito impressionante. Então, a gente nem imaginou que isso poderia acontecer, mas nessa oferta, ou seja, na nomeação, a gente pôde chegar na ponta ali da política pública. Foram essas pessoas candidatas que começaram a pensar como que o campo da saúde mental estava sendo construído no seu projeto, né, de governo, como que isso poderia acontecer. Então, eu acho que, às vezes, a gente está pensando que uma coisa é pequena, né? A gente achava que era uma coisa muito menor, o projeto, quando a gente começou. Mas aí a gente começa a perceber que isso tem outros impactos. E essa é uma parte bonita também do que a gente faz, né? A gente poder alcançar sem nem imaginar que poderia. Com certeza. Que bacana ouvir esse seu relato e que esse seja o caminho, né? Que mais pessoas entendam a necessidade desse tipo de trabalho e que isso seja suficiente para que se desenhem políticas voltadas para isso, né? Para que cada vez mais pessoas sejam beneficiadas e para que o trabalho, né, de quem cuida em todos os aspectos seja valorizado também e bem remunerado. Gente, muito obrigada. Não sei se vocês querem acrescentar ainda mais alguma coisa, mas a gente agradece muito a presença de vocês e estamos felizes por ter conseguido trazer para os nossos videocasts, né, todas as especialistas que estiveram com a gente lá no encontro do Entre Nós Candidatas, para que mais gente acesse o conteúdo que a gente conseguiu disseminar lá dentro do grupo, chegue para mais gente conheça o trabalho de vocês, que é um trabalho incrível, e, enfim, só temos a agradecer e seguimos juntas nas parcerias todas que puderem acontecer. Parabéns pelo trabalho, gente, muito obrigada, viu? Muito obrigada, gente, pela oportunidade. Foi um prazer estar aqui batendo esse papo com vocês. Foi ótimo, gente, poder conversar com vocês nesse finzinho de tarde aqui. Espero que a gente continue juntas. Obrigada. E para quem está nos assistindo, não deixe de assistir os outros episódios que já foram lançados no nosso canal do YouTube e na plataforma EVC. Até mais, gente. Tchau, tchau. Tchau, gente. Até mais.